Olá, Shalom, paz e prosperidade. Você que está aí junto comigo, me ouvindo, eu quero compartilhar com você o texto de Mateus capítulo 16, quando Jesus conversando com os seus discípulos, ele diz para Pedro, Simão Pedro, e faz uma pergunta para Pedro, e diz assim, o Senhor é o... E Pedro responde para ele, o Senhor é o Cristo, Filho de Deus vivo. E logo em seguida, Jesus disse uma coisa interessante aqui. Se você é Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto está aqui em Mateus capítulo 16, os versículos aqui 16, 17 e 18. Né? Esse texto da palavra de Deus, ele fala sobre uma coisa interessante, o poder da igreja de Jesus. Nos evangelhos de Lucas, Jesus já vem conversando com os seus discípulos e durante pelo menos duas vezes, depois numa terceira vez, ele pergunta aos seus discípulos o que as pessoas diziam quem era Jesus, o que ele fazia. Então, no primeiro momento, Jesus fez cura, fez milagres, fez coisas assim tremendas. E assim Jesus pedagogicamente foi ensinando os seus discípulos para que eles pudessem entender o que Jesus veio fazer aqui na terra. E algumas vezes eles não entenderam. E uma dessas vezes eles estavam até brigando, pediram para a mãe do outro conversar com Jesus e para chegar diante de Jesus e pedir algumas coisas para Jesus. Quero sentar do seu lado direito, ou quero sentar do seu lado esquerdo. Então, assim, sempre pedido de proeminência. E Jesus sempre dizendo, se vocês quiserem alguma coisa, vocês devem ser servos. O primeiro nunca é o primeiro, mas é o último. Então, Jesus sempre ensinando para eles a pedagogia do serviço e da igreja. Mas eles não conseguiam entender. E numa outra ocasião, então, Jesus pedagogicamente os leva a um lugar chamado Cesareia de Filipe. Então esse lugar, eu estive lá numa dessas viagens que eu fiz em Israel, e esse lugar é um lugar assim muito bonito, fica lá nas colinas de Golã, perto da fronteira da Síria, bem ao norte de Israel. E Jesus saiu da onde ele estava, naquela região ali da Galiléia, Jerusalém, e caminhou, e é longe, não é perto não, e os levou até esse lugar. E esse lugar, desde a época do Velho Testamento, é um lugar de extrema idolatria, um lugar realmente de muitas pessoas idólatras e que cultuavam ali, até crianças, dizem os textos de Flávio Joséfo, que é um historiador da época pós-Cristo, ele escreve que ali até crianças foram sacrificadas. Então, Jesus leva os seus discípulos àquele lugar, onde a cultura greco-romana tinha ali um lugar, um centro de idolatria, e havia um templo ali ao deus Pan, que era um deus que tinha suas pernas de bode, com as suas orelhas de bode, e é o deus das montanhas, era o deus dos camponeses, o deus que cuidava ali das florestas, o Deus que cuidava dos pastores de ovelha daquela região ali. E esse Pan, ele sempre estava acompanhado com as suas ninfas, que era o sinônimo da fertilidade. Então, sempre a figura feminina, e essas ninfas, elas simbolizavam a fertilidade. E também, esse Deus, ele era obcecado na vida até na questão sexual, diz assim, pelas suas ninfas, que é a história ali dos escritos dos deuses daquela época dos gregos e dos romanos. E Jesus então leva eles ali. Ali tem uma caverna, tem já um templo, tem uma caverna, um lugar que tem bastante água, eu estive andando por ali, tem muitas fontes assim, muitas de água doce, maravilhosas, lugar assim muito bonito. E Jesus então sentado ao pé daquele lugar bonito, mas aos pés de um templo
pagão prostrado numa rocha. E a ideia é que as portas do inferno, aquela caverna, chegava até o final da terra. Então, uma daquelas cavernas dizia que a entrada ali era para a porta do inferno. Então Jesus aproveita isso e traz toda a sua comitiva, traz os seus 12 discípulos, e ao pé daquela montanha, diante de toda aquela idolatria, Jesus diz o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja, a igreja de Cristo. Hoje nós vivemos, assim, momentos difíceis com a igreja de Jesus, momentos difíceis com as pessoas que lideram a igreja de Jesus. Há muita falta de credibilidade na igreja de Jesus. E tem muitas pessoas, elas estão dizendo que adoram Deus em casa. E se você pegar o Instagram de algumas, estão dizendo só Jesus Cristo salva. É verdade, não é? Mas muitas dessas pessoas nem sequer mais vão à igreja. Então, se você ouvir por aí dizendo assim que a igreja vai acabar, Jesus há 2000 anos atrás já dizia que as portas do inferno não prevaleceriam sobre essa igreja. Essas portas da idolatria, essas portas que aqueles romanos tinham a ideia que o inferno ia até ali, não chegariam até a igreja de Jesus. Passaram-se 2000 anos, a igreja continua em pé, ela não vai acabar, porque a igreja de Jesus, ela faz com que as pessoas sejam curadas através da igreja, através das pessoas, daqueles que ministram na igreja, aqueles que têm seus dons e têm seus talentos. E uma das coisas daquela época é que o deus Pan, ele tocava uma flautinha de bambu, e ele fazia com que as pessoas tivessem ali na floresta, que estavam caminhando, tinham muito medo, porque aquele deus estava caminhando por ali. E dali vem a palavra pânico. Então, vem do latim, não é? Pânico, que é do deus Pan, que traz pânico. Então o inferno traz pânico. O medo traz pânico. O afastamento de Deus traz pânico. Então aquelas pessoas, elas tinham pânico, mas Jesus está ali para trazer paz, trazer esperança. Olha como é que é incrível, né? A palavra de Deus. Então aquele lugar onde trazia pânico, trazia medo, Jesus chama Pedro e diz assim: olha, Pedro, eu vou colocar sobre você, sobre a igreja de Jesus, as chaves do reino. Se você, com essa chave, você abre e você fecha a entrada do céu. Logicamente que Pedro não tem uma chave, não é? Para abrir, para colocar as pessoas lá, para serem salvas ou não. Mas a ideia aqui é que o Pedro, ele teria dali para frente, não só o Pedro, mas o João e todos os discípulos de Jesus, e você e eu, nós teríamos essa chave desse reino celestial para levar as pessoas à salvação. Então, enquanto milhares de pessoas estão menosprezando, não acreditam na igreja de Jesus, Jesus disse que essa igreja, ela vai continuar tirando o pânico das pessoas, tirando o medo das pessoas e colocando uma nova realidade na vida de cada um. Pedro, você e eu e os outros discípulos, eles tinham, não tem mais, eles tiveram, mas você tem esta chave. Porque a partir do momento que você leva as pessoas a conhecer esse Jesus, você leva essa chave. Quando você proclama a salvação através das boas novas do Evangelho, você está abrindo a porta do reino de Deus para as pessoas. Quando você anda com a sua vida abençoadora, quando você dá uma cesta básica em nome de Jesus, um copo d'água, quando você faz um discipulado com uma pessoa, quando você convida alguém para jantar com você e oferece a palavra de Deus, quando você caminha junto com as pessoas, você está abrindo com a chave da sua vida o reino de Deus para as pessoas.
Então, nesse mundo que nós vivemos, que é o mundo da imagem, o mundo líquido, que tudo dissolve rapidamente, a Igreja de Jesus não vai dissolver, porque ela é algo que Jesus fez aqui na terra. E até a sua volta, ela vai estar aqui firme e com a sua firmeza na rocha, que é a palavra de Deus. Além das portas do inferno não prevalecer sobre a Igreja de Jesus, e sendo você parte dessa igreja, ela também não vai prevalecer sobre você. As maldições do pecado, as maldições de tudo que possa o inferno querer jogar sobre você. Porque você também, juntamente com outras pessoas, é a Igreja de Jesus na terra. E você também não será amaldiçoado, mas será abençoado sempre. Então eu quero convidar você que me ouve a transformar aquele Deus do medo, né? O Deus do pânico, o Deus que tirava o sono daquelas pessoas que passavam na floresta. Eu quero que você leve para as pessoas aquele que é o verdadeiro Deus, que é Jesus, que nos dá a salvação, que nos dá a água da vida, que nos dá a graça e a misericórdia. Então, Cesareia do Filipe, um lugar que tinha um templo pagão, e Jesus leva os seus discípulos e fala para eles naquele lugar, ensinando a pedagogia de Deus, que a Igreja de Jesus não ficaria sucumbida a nada nessa terra. E eu acredito nisso. Então, se você acredita também, sirva o Senhor com alegria. Esse ano de 2025, aproveite o tempo que Deus te dá, se envolva num trabalho, no ministério da tua igreja local, se envolva, porque as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a Igreja de Jesus, porque ela traz esperança através de Jesus, paz, prosperidade, saúde e bênção para todos nós. Shalom para você, tenha uma ótima semana, confia no Senhor, confia na Igreja de Jesus, que Jesus deixou aqui na terra, porque ela é a bênção de Deus para toda a humanidade. E eu quero lembrar você, se você quiser passar o vídeo para outras pessoas e pessoas que quiserem também se inscrever aqui no canal da igreja, você deixa aí um like, ativa o sininho aí. Shalom! Deus te abençoe.